de destaque ou é mais fácil você falar de quem está mandando mal nesse time do Vasco? Aí é mole, né? Achar destaque talvez seja difícil, que o lateral direito, que era o melhorzinho aí no início, foi para a seleção. Quem se salvou e quem você não está mais aguentando ver com a camisa do... É o último jogo dessa equipe. Graças a Deus, né, Pedro? Graças a Deus, porque assim, eu tenho comentado isso nas minhas redes sociais. Assistir ao Campeonato Carioca tem sido uma tortura para os olhos dos telespectadores. É triste em todos os aspectos. É de um nível baixo, é com gramado ruim, é com jogadores que jogam o time C, os times pequenos também não conseguem ajudar tanto, mas também é entendível pelo nível de investimento. O Campeonato Carioca tem sido sucateado nesse início de temporada e cada vez mais o produto fica desvalorizado. A gente olha a tabela, não tem nenhum grande nem perto dos 4 primeiros colocados. Flamengo, que é o Flamengo, é vice-líder. O Vasco só empata. O Fluminense tem dificuldade de fazer gol. Vice-lanterna. O Botafogo também ganha, perde. Cara, é uma coisa muito triste, cara. E eu fico chateado pela cultura do futebol carioca, o que estão fazendo com o produto do futebol carioca, como essa competição é administrada muito mal, é muito mal formulada. E o Vasco está dentro desse bolo também. Eu acho que ontem, se a gente for colocar algum destaque positivo, o garoto Wallace, que entrou e fez o gol, mais o jogador da base do Vasco, que acaba entrando e sendo importante, entrou como lateral esquerdo, e o Hugo Moura. Para mim, o Hugo Moura fez uma boa partida ontem com a camisa do Vasco, foi o principal destaque aí positivo. Negativo, tem vários, mas vou classificar aqui, obviamente entendendo que esse cara praticamente não jogou na temporada passada, já tem uma idade também mais avançada. O Souza, ele falha bizonhamente no primeiro gol, ele acaba tentando antecipar ali o jogador do Boa Vista e é ultrapassado, é ultrapassado de uma forma muito, muito simples, sabe? Muito fácil. Um atleta que se preze para jogar na posição defensiva, ele não pode ser ultrapassado dessa forma. E o outro ponto também acaba sendo o conjunto mesmo. Ontem o Vasco até utilizou alguns jogadores como Esforza, Jean David, Maxime novamente, Hugo Moura, PH, o primeiro jogo Carvalho. Exato, já teve um pouquinho mais de time B nesse time C, né? Mas assim, pouca gente aproveitou a oportunidade. Serginho, Zé Gabriel, De Luca já não fazem mais parte dos planos do Vasco, nem mesmo com a vitrine, que é a vitrine teoricamente do Campeonato Carioca, que seria positiva para esses caras serem negociados, eles aproveitaram, muito pelo contrário. Então, talvez a gente salve aí do que aconteceu durante esses 3 jogos, o Bruno Lopes, o GB, o Paulinho, que foi muito bem, o Paulinho realmente aproveitou a chance dele. De resto, cara, muito difícil. Assim, o Jean David é um jogador também que chegou no meio do ano passado e que não mostrou absolutamente nada com a camisa do Vasco ainda. É muito complicado. Já o Suíço, eu acho que pode ajudar para a temporada, sabe? Pode ser um cara que, para compor elenco, ele vai conseguir ajudar, porque é um jogador mais intenso, um jogador que estava no processo de adaptação, também é um cara que tem cada vez mais tendo minutos com o Vasco da Gama, numa posição que ele não jogava com o Rafael Paiva. Rafael Paiva colocava ele de ponta e colocava ele muito mal, ele no meio ele joga mais. Então, assim, cara, eu acho que tá ok, eu já falei aqui, eu prometi para vocês, eu não vou me estressar com o Campeonato Carioca. O Pedrosa aí, o Zé Gabriel, é difícil não se estressar, é melhor não assistir o jogo, mas o cara tem que ver para trabalhar, então ele não tem muita opção. O Zé Gabriel, De Luca e Serginho, de repente nem jogam mais pelo Vasco. E em relação ao Emerson Rodrigues? Sim, essa informação que o Verinha trouxe hoje já era uma peça descartada, tanto é que nem nesse time aí ele estava jogando. Era um atleta que chegou no ano passado contratado pelo Pedro Martins, que foi muito mal na passagem dele pelo Vasco. As únicas contratações que ele fez foi o Emerson Rodrigues e o Álvaro Pacheco, 2 desastres com a camisa do Vasco. E aí depois ele foi ficando. O Rafael Paiva amava o Emerson Rodrigues, porque era o único ponta veloz ali que conseguia a recomposição, mas claramente ele não tinha a mínima capacidade de vestir a camisa do Vasco da Gama, um time de Série A. Tinha muita dificuldade na tomada de decisão. Problema de disciplina, se fosse um cara comprometido. Ainda teve esse ponto para piorar, nem mesmo comprometimento ele tinha, faltou treino. Enfim, cara, era um jogador que o Vasco toma uma decisão muito acertada e consegue ainda um bom negócio de mandar ele lá para a Bulgária, consegue dividir salários e diminuir custos. Então, a decisão muito acertada do Vasco, que a gente já pode trazer aqui 2 informações agora sobre o Brian Rodrigues e outro jogador que o Vasco vem buscando. O Brian Rodrigues, o Vasco da Gama fez uma consulta na semana passada, vem conversando com o empresário há muito tempo já,
e fez uma consulta ao América do México, que pediu uma nova rodada de reuniões, uma nova rodada de conversas, e essa próxima reunião deve acontecer hoje ainda, no final da tarde. Inicialmente, a informação que eu tive é que o América do México pedia 8 milhões de dólares pela contratação do Brian Rodrigues. O Vasco não pagaria isso, não tem essa grana em caixa para poder gastar toda no ponto esquerda. Então o Vasco está tentando diminuir esse valor para base ali de 6 milhões de dólares, 6,5, ou até mesmo envolver jogadores na negociação com a América do México. Então, essa nova rodada aí de reuniões deve acontecer no fim desse dia, dessa segunda-feira, e a gente deve ter novidades. E a outra informação que a gente pode trazer para vocês é que o Wanderson, aquele jogador ponto esquerda do Internacional, que o Vasco até chegou a ter um acerto com o Internacional, mas com ele não conseguiu acerto, pediu um salário altíssimo de mais de 1 milhão, voltou ao radar do Vasco da Gama. Então, pode ser que esse negócio com o Wanderson esquente novamente. Por enquanto, é isso. Aguardar, tá precisando de um reforço, né? Todo vascaíno sabe. Olha, com 2 jogadores... Se existe alguma chance de Ryan, atacante de só 18 anos de idade, uma das grandes promessas do Vasco, pintar como reforço alviverde. Essa informação foi divulgada no domingo pelo NTcast, um perfil que cobre o dia a dia do Vasco da Gama. Entrei em contato com o pessoal do Vasco para saber se o Palmeiras sondou, fez proposta, em que pé estaria essa negociação. Antes de trazer a resposta, só uma breve contextualização. O Ryan tem contrato com o Vasco somente até 31 de dezembro, ou seja, se o Vasco não vendê-lo agora, vai correr um enorme risco de ver o Ryan assinando um pré-contrato com qualquer clube do mundo para se mudar de graça em 1º de janeiro do próximo ano. Importante lembrar ainda que o Ryan quase se mudou para o grupo de times do John Textor. Em novembro do ano passado, o dono da SAF do Botafogo chegou a sugerir ao Vasco 14 milhões de euros. O Vasco topou o acordo, 87 milhões de reais. A coisa só não avançou porque o Ryan discordou da mudança para o Molenbeek. Ele não conseguiria vaga nem no Crystal Palace, nem no Lyon, e só sobraria para ele jogar a 2ª divisão do futebol belga. O Ryan disse, não, para a Bélgica jogar a 2ª divisão eu não vou. Diante desse cenário, a coisa deu uma bela esfriada e hoje já nem se fala de Textor tentando a contratação do Ryan. Sobre o Palmeiras, de acordo com um dirigente do departamento de futebol do Vasco, não existiu nem sondagem, nem proposta do Palmeiras. Se aparecer qualquer oferta, a negociação pode avançar. O pessoal do NTcast chega a falar que a ideia do Palmeiras era ficar com o Ryan por empréstimo e emprestando jogadores. Esse dirigente vascaíno também disse que esse modelo de negócio não faz nenhum sentido, porque se o Vasco emprestar o Ryan, vai estar atestando que em dezembro perde o atleta, não faz nenhum sentido. O Vasco busca uma venda alta, de preferência acima de 10 milhões de euros nessa janela de transferências. Não me parece ser esse o perfil que o Palmeiras está buscando, Verdão, atrás de jogadores mais importantes. Claudinho, já contei para vocês sobre um acerto verbal entre o Claudinho e o Palmeiras sobre salário, com o Claudinho abrindo mão de bastante dinheiro em relação ao que ganha no Zenit. Tratativas com o Andréas Pereira seguem estagnadas. Verdão ainda busca um zagueiro importante no futebol da América do Sul. Agora, repor com o Verón, não, DG, são coisas distintas. E não vai, tá? O Ryan não vai para o Palmeiras. Uma pessoa do Vasco assegura que não houve nem consulta, nem proposta do Palmeiras pelo Ryan. Mas a busca por um atacante lado de campo é talvez a primordial, a mais antiga no Vasco. O Vasco precisa urgentemente de um ponta. Essa é uma reivindicação dos antigos técnicos. O Brian Rodrigues tem proposta, o Verón foi sondado, enfim, mas o Vasco com pouco dinheiro está tendo dificuldade. E a notícia que chega é que o Vasco da Gama quer negociar o mais rápido possível a chegada do seu novo atacante para atuar pelas pontas. O nome de Brian Rodrigues, né, que já foi citado diversas vezes aqui em nosso canal, e também, obviamente, Wanderson, jogador que está na 3ª reserva da equipe do Internacional. A ideia do Vasco é conseguir que Wanderson reduza um pouquinho mais seu salário. E podemos dizer, inclusive, que o maior dificultador da conversa não é nem a equipe do Inter. O Inter aceita emprestar o jogador, até mesmo, quem sabe, colocar uma opção de compra parecida ali do que foi com o David. No caso do David, foi uma obrigação, né? Então o Vasco tenta costurar essa situação com o jogador. O jogador tem que ver se ele teria desejo em atuar no Rio de Janeiro. O salário também é o maior impeditivo. Acho que jogar no Rio de Janeiro nem seria o maior problema, mas o salário realmente é uma situação que acaba prejudicando, porque o Vasco não tem condições financeiras de pagar um valor mais de 1 milhão
para esse atleta. Você gostaria do Brian ou do Wanderson? Tem alguma preferência em relação a esses atletas? Quero saber a sua opinião relacionada a tudo isso. O Vasco quer muito esse jogador, né, para poder fazer essa posição de ponta, a gente sabe disso. É uma lacuna que hoje no Vasco está escassa, lembrando que o Adson ainda continua fora. Então, tipo assim, se o Adson está fora, o Vasco não tem nenhuma opção decente para que possa atuar pelas pontas. E é uma maneira, inclusive, que o técnico Fábio Carille gosta de atuar. Então, quero saber de vocês qual é o melhor nome, né? Se caso não fechar com esses dois atletas, Wanderson e Brian, vocês acham que tem algum nome no mercado que possa ser a melhor opção, sim ou não? Quero saber de vocês. Coloca no chat que eu vou estar vendo no comentário de vocês. Quero que vocês sejam scouts agora, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilha para geral. Nossa meta é alcançar 50 mil, cara. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!